Mensagens da spoofing confirmam denúncia de Tony Garcia e explicam por que ele decidiu implodir Moro e os procuradores. Sim, o Tony Garcia é aquele empresário que foi deputado estadual que era utilizado pelo Sérgio Moro para fazer gravações para serem usadas como chantagem. O Tony Garcia gravou muita coisa, ele grampeou muita coisa, ele tem demonstrado várias gravações que mostram a canalice do Sérgio Moro durante o tempo em que foi juiz da Lava Jato. O Sérgio Moro utilizava a função de juiz para extorquir pessoas, enquanto alguns acreditavam que o Sérgio Moro estava ali trabalhando contra a corrupção, ele estava sendo o juiz mais corrupto do Brasil. Só que agora o caso está vindo à tona porque o Tony Garcia está demonstrando as gravações que ele fez e essas gravações batem com aquelas gravações que já tinham sido expostas lá atrás pela Vaza Jato, que foram as gravações adquiridas pelo hacker. Por que naquele momento o Sérgio Moro não pôde ser processado e preso? Porque existe na justiça, existe na nossa lei uma diretriz que diz que as provas ilegais não podem ser usadas contra o réu. E as provas que foram adquiridas pelo hacker são provas ilegais. Mas as provas que estão sendo produzidas pelo Tony Garcia não são provas ilegais, porque o Tony Garcia gravou a conversa dele com outras pessoas. Isso ele pode fazer e agora cada vez mais o Tony Garcia vai nos presenteando com gravações que podem acabar realmente de vez com o Sérgio Moro, Dallagnol e outras pessoas da Lava Jato. Uma outra notícia deliciosa: o salário que o Bolsonaro recebe do Partido Liberal vai ter que acabar. Isso porque o MP e o TCU, Tribunal de Contas da União, pede a suspensão do salário. Afinal de contas, qual a justificativa de pagar salários para o Bolsonaro se o Bolsonaro é inelegível? Nós não temos aqui no Brasil a possibilidade de um partido pagar um salário para o cara ser garoto propaganda. Aos poucos, as mamatas do Bolsonaro vão sendo minadas e isso é realmente muito bom. Dando sequência aqui nas principais notícias, uma notícia que bombou hoje. O governo Lula acabou de vez com as escolas cívico-militares. Para quem não sabe, as escolas cívico-militares foram criadas pelo governo Bolsonaro e elas tinham a principal função de gerar um emprego extra para militares da reserva. Apesar de que existem muitas pessoas que gostam dessas escolas cívico-militares, elas são escolas muito mais caras que as escolas convencionais. O que está acontecendo nesse momento é que tanto o Tarcísio quanto o Mourão já estão utilizando esse argumento do Lula ter acabado com as escolas cívico-militares para tomarem para eles as dores do Lula ter acabado com as escolas cívico-militares, e o Tarcísio prometeu recriar as escolas cívico-militares dentro do estado de São Paulo. Isso demonstra que, de uma certa forma, o governo Lula acabou entregando de bandeja para o Tarcísio um elemento de campanha, que é recriar as escolas cívico-militares e, obviamente, prometer como governador de São Paulo que, se eleito presidente, ele vai ampliar essas escolas cívico-militares de volta para todo o Brasil. O que é muito importante dizer nesse momento é que as escolas cívico-militares são escolas muito caras e elas acabaram exatamente porque são mais caras que as escolas convencionais. E aí, nesse quesito preço de escolas cívico-militares, um militar da reserva ganhava R$9.000 por mês para trabalhar nas escolas cívico-militares, mas os professores convencionais ganhavam muito menos, e temos casos no Brasil em que professores ganham R$2.000 por mês, enquanto os militares da reserva estavam nas escolas cívico-militares ali ganhando um valor realmente muito alto. Uma notícia que, de uma certa forma, é importante e estratégica é a reaproximação do presidente Lula com o dono da Rede Record e o dono da Igreja Universal, que é o Edir Macedo. Embora a esquerda tenha ressalvas contra o Edir Macedo e a gente precise concordar que o Edir Macedo foi responsável por grande parte da desgraça econômica que o Brasil viveu durante o governo Bolsonaro e se recupera nos dias de hoje, esse Edir Macedo tem uma influência muito grande e a aproximação do Edir Macedo com o presidente Lula pode ajudar no crescimento econômico. Nesse momento, eu queria pedir para toda a audiência aqui do TikTok para me seguir. Então, todos os dias, 11 horas da noite, tem esse resumão de notícia. Você que está no TikTok, segue o Leonardo Estopa aí, é só seguir essa live que está acontecendo. Além
do Tarcísio, o general Mourão atacou o governo Lula por acabar com as escolas cívico-militares. Então isso volta a ser um assunto extremamente debatido dentro da direita, e a direita volta a ter um fôlego para falar mal do Lula por causa dessa questão das escolas cívico-militares. E é importante lembrar, gente, que essas escolas cívico-militares, elas dividem opiniões até mesmo na esquerda. Existem pessoas da esquerda que acreditam que as escolas cívico-militares são uma boa opção. Falando sobre a questão do hacker e da Carla Zambelli, lembrando, a Carla Zambelli foi denunciada pelo hacker por ter contratado o hacker para invadir urnas eletrônicas e invadir também a conta do Alexandre de Moraes e até criar um mandato de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes. O Walter Delgatti disse que parlamentar bolsonarista, no caso a Carla Zambelli, o financiava para cometer irregularidades, como tentar invadir urnas, celulares de ministros do STF e o sistema do TSE. E ele afirma que ele acabou contando isso a respeito da Carla Zambelli com medo de ser eliminado num processo aí de queima de arquivos. E trazendo para vocês mais notícias agora falando sobre a economia, o Lula reestruturou o programa Bolsa Família e nós temos dois assuntos importantíssimos da economia para falar neste momento. No ano passado, 2022, a ONU constatou que no Brasil 21 milhões de brasileiros passaram fome severa. Olha, gente, 21 milhões de brasileiros passavam fome exclusivamente por causa do governo Bolsonaro. E a prova disso é que, ao chegar de volta ao governo, o Lula reestruturou o programa Bolsa Família e já retirou 18,5 milhões de pessoas da linha da pobreza, o que mostra de uma forma inequívoca que o Bolsonaro estava com uma política que matava pessoas de fome no Brasil. A intenção do governo Bolsonaro não era governar para os brasileiros, como a gente sabe que era uma intenção de governo muito voltado aí somente aos milionários. E dando sequência nessa questão econômica, depois de carros, Lula propõe reativação de programa de incentivo à compra de eletrodomésticos. Olha, os eletrodomésticos que são importantíssimos para as famílias brasileiras, lembrando o programa de incentivo à compra de carros, ele evitou, por exemplo, demissões nas fábricas de automóveis, colocou as fábricas de automóveis para trabalhar novamente, além de ter realizado o sonho de muitos brasileiros que queriam ter ali um carro novo. Renovou a frota de veículos brasileiros e inclusive incentivou investimentos dentro do Brasil, porque a própria Volkswagen já anunciou 5 bilhões de euros em investimentos e o Brasil vai receber uma fábrica chinesa de automóveis elétricos que já anunciou um investimento de 3 bilhões de reais. Tudo isso aconteceu com um movimento do Lula no incentivo à compra dos automóveis. E agora a gente tem um movimento do Lula no incentivo à compra de eletrodomésticos. Esse incentivo é muito importante porque, além de, obviamente, suprir famílias que precisam de eletrodomésticos, ele aquece a economia no varejo e incentiva a indústria. Sabemos que grande parte dos eletrodomésticos estão vindo de fora, mas, de uma certa forma, esses eletrodomésticos são beneficiados no Brasil, né? Vamos pensar, a barriga deles vem de fora, são colocados em carcaças aqui dentro do Brasil, mas o aumento do consumo desses eletrodomésticos pode até incentivar uma produção local de eletrodomésticos, o que vai causar, sem dúvidas, o aumento nos empregos no varejo, porque mais pessoas vão vender eletrodomésticos. Nós teremos também o aumento dos empregos nas indústrias, aumento no emprego no transporte, porque esses eletrodomésticos precisam ser transportados. Esse modelo do Lula de incentivar a economia, dar um cutucão na economia, ele é muito importante porque é exatamente esse modelo que consegue, de uma vez só, colocar digamos que a máquina econômica para girar. O modelo que coloca os pobres comprando, vamos pensar assim, a classe média vendendo, a classe alta produzindo, né, a classe média transportando, todo o Brasil trabalhando junto. E aí, para quem quer saber como vai a questão do Dallagnol, o presidente do TCU pede ao STF acesso às mensagens da Lava Jato para desmascarar assassinos de reputação. Essas mensagens que foram trocadas pela Lava Jato e foram expostas pelo hacker, elas estão aos poucos caindo nas mãos de todos os órgãos brasileiros e caindo nas mãos até dos advogados ligados aos processos. O que significa, gente, que não dá para esconder o que aconteceu. O que vai acontecer nesse momento é que o Dallagnol vai ser preso porque ele não vai continuar escondidinho.